todos. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, o panorama do Evangelho de Marcos, né? Demos algumas considerações preliminares aí na aula anterior. E agora vamos continuar falando ou dando uma introdução desse Evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Marcos. Terminamos a aula passada falando uma das ênfases que é a pregação. Nesse Evangelho ele dá muita ênfase à pregação. E a outra ênfase é que ele vai dar também a identidade de Jesus, vai dar ênfase à questão da identidade de Jesus. Então tem algumas perguntas, algumas indagações aqui, para que essa ênfase ela venha a ser notória aos leitores. Então uma delas é: o pai lhe disse, tu és meu filho amado. Está lá relatado em Marcos, capítulo 1, versículo 11, e capítulo 9, versículo 7. Seus discípulos perguntaram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está relatado lá em Marcos, capítulo 4, versículo 41. Seus contemporâneos interrogaram, não é este o carpinteiro, filho de Maria? Está relatado em Marcos, capítulo 6, verso 3. Herodes pensa que ele é João Batista que ressuscitou. Já ficou tremendo de medo, né? Aí outras pessoas, com respeito a Jesus, ele é Elias que voltou. Ainda outros, é um profeta. Está relatado em Marcos, capítulo 6, versículo 15, e capítulo 8, versículo 28. Os demônios confessam, tu és o Santo de Deus, ou Filho de Deus. Está lá em Marcos 1, 24. Seus parentes dizem, está fora de si. Está lá em Marcos 3, 21. Os rabinos dizem, está possesso. Está lá em Marcos 3, versículos 22 e 30. Pedro confessa, tu és o Cristo. Está lá em Marcos 8, 29. Para Bartimeu, ele é o filho de Davi. Até Judas o identifica, é esse, Marcos 14, 44. Caifás pergunta oficialmente, és tu o Cristo? E Pilatos, és tu o rei dos judeus? E recebem a resposta, eu o sou, tu o dizes. Está lá relatado em Marcos 14, versículo 61 e capítulo 15, versículo 2. O comandante ao pé da cruz confessa, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos 15, 39. Então é um evangelho que, além da ênfase da pregação, do querigma, da proclamação do evangelho, ele vai dar muita ênfase também à identidade de Jesus, né? Jesus fazendo os seus milagres, operando os seus milagres e mostrando assim que é um servo que estava em constante operação. Na manhã da Páscoa, os mensageiros celestiais dizem, ele ressuscitou. Marcos 16, 6, ainda dando ênfase à identidade de Jesus. Então Marcos é o evangelho da ação. Nós já vimos que Jesus está sempre em movimento. E tem outra característica aqui importante, que Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus. Jesus disse ao povo, para os discípulos, para os líderes religiosos e para os opositores que ele era o Filho de Deus, né? Já no primeiro versículo, como lemos, primeiro versículo de Marcos, ele já dá ênfase e já o resumo de todo o livro. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo,
Filho de Deus. Já, né? Ele, com os romanos em mente, ele já começa mostrando quem é Jesus. Ele provou ser o Filho de Deus, rompendo os grilhões da morte e saindo da sepultura. Aquele que é perfeitamente Deus também é perfeitamente homem. Como ele apresentou Jesus como servo, então tem um comentário aqui, também muito interessante, que diz: como servo, Jesus foi tentado, falsamente acusado, perseguido, ferido, cuspido e ultrajado e pregado na cruz. Isso, né, para os judeus, né, era uma vergonha terrível, porque ele foi morto, pregado na cruz. Quem sofria esse tipo de morte é considerado maldito. Mas fizeram tudo isso com o Mestre, o Filho de Deus. Outra característica aqui importante, que Marcos ele vai enfatizar bastante o sofrimento de Cristo. Nenhum outro evangelho deu tanta ênfase à paixão de Cristo quanto Marcos. Um escritor cristão de nome Adolf Paul registra este fato de forma resumida. Então ele diz assim, nós vamos falar o que ele deixou escrito aqui a respeito desse sofrimento, que Marcos também dá muita ênfase. E ele escreve assim: Jesus entra em cena de repente, sem que se diga uma só palavra sobre sua infância, juventude e vida adulta. Já no começo do capítulo 2, aparece a acusação de blasfêmia, cuja, devido a essa acusação, a pena é pena de morte, né? No começo do capítulo 3, sua morte já está decidida. Na sequência, um grupo após outro o condena. Os parentes, os teólogos, o povo, os gentios, a cidade natal, o rei e os religiosos. Toda essa turma já começa um processo de condenação. Isso vai indo, capítulo após capítulo, um processo de condenação. O anúncio da própria morte de Jesus ocupa neste livro a posição central, como nenhum outro assunto. Isso nós podemos ver no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 31, capítulo 9, versículo 31, capítulo 10, versículo 33 e seguinte. Nós vamos ver aí que são passagens que vão dar muita ênfase aí ao anúncio da própria morte de Cristo. A ressurreição é descrita em poucos versículos. A mensagem central do Evangelho de Marcos, então, o primeiro versículo desse Evangelho é tanto o título do livro quanto a síntese do seu conteúdo. Ele traz a sua mensagem central. Alguns comentaristas, como William Hendricks, relacionam a palavra princípio com a atuação de João Batista nos versículos seguintes. Mas a melhor compreensão é que Marcos está introduzindo o conteúdo de todo o Evangelho. Então, o primeiro versículo ele é muito importante. O primeiro versículo desse Evangelho e o capítulo 10, versículo 45, são versículos aí chaves deste Evangelho. E os estudiosos, eles elencam 3 princípios registrados na Bíblia. O primeiro, no princípio era o verbo, está lá em João 1, capítulo 1. Esse princípio está antes do tempo, no bojo da eternidade. Então ele não pode ser datado. O segundo princípio que eles encontram na Bíblia é:
No princípio criou Deus os céus e a terra. Todos nós conhecemos, está lá em Gênesis 1:1. Esse começo é quando nos movemos da eternidade para o tempo. Nenhum estudioso conseguiu precisamente datar esse princípio, embora ele esteja dentro do tempo. Então nós sabemos que servimos um Deus eterno, nunca teve começo, jamais terá fim, mas na eternidade de Deus ele abre um espaço no tempo e começa, o que nós, no grego é cronos, o tempo propriamente dito. E o terceiro princípio na Bíblia que eles relatam é esse, que está inserido no capítulo 1, versículo 1, que diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse princípio começa quando Jesus Cristo se fez carne. Então, Jesus é o Evangelho. A parte mais importante do Evangelho não é o que nós devemos fazer, mas o que Deus já fez por nós através de Jesus Cristo, O Evangelho está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Sua vida, obra, morte, ressurreição, governo e segunda vinda. Outro escritor cristão aqui, James Hastings, diz que Cristo criou o Evangelho pela sua obra, ele pregou o Evangelho pelas suas palavras, mas ele é o próprio Evangelho. Como Marcos escreveu seu Evangelho para os romanos, que davam grande importância à concisão, vai direto ao assunto. E já no primeiro versículo destaca o título pleno do Senhor. Então já no primeiro versículo já está relatado ali que ele é plenamente homem, Jesus, ele é o ungido de Deus, Cristo, e ele é plenamente divino, Filho de Deus. Marcos iniciou sua mensagem revelando-nos a essência do Evangelho. Sem essa gloriosa doutrina, não teremos nada sólido debaixo de nossos pés. Nossos corações são fracos, nossos pecados são muitos, diz John Charles Riley. Nós precisamos de um Redentor que seja capaz de salvar completamente e libertar-nos da ira vindoura. E nós temos esse Salvador, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, para terminar, deixo aqui uma palavra de um outro escritor que diz: não seria injusto falar de Marcos como o Evangelho essencial. Devemos estudar com tenro cuidado o Evangelho mais antigo que possuímos, o Evangelho onde voltamos a ouvir a pregação do próprio Pedro em pessoa. Então, amados, essas são as considerações que nós estaremos de deixar para vocês. Que Deus continue abençoando vocês e que no estudo do Evangelho de Marcos, da própria Bíblia, que possa servir de ajuda para vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.